Tudo isso nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu creio que esse é um texto tido de todos, a gente já ouviu falar desse texto, de quanto Jesus no deserto estava sendo tentado pelo diabo. E eu queria refletir um pouco com os irmãos nessa noite, nesse texto, sobre basicamente o ensinamento que Jesus nos conduz a perceber com o seu comportamento, de alguém que ali diz, seguir Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse texto aqui, que é o texto mais conhecido como a tentação de Jesus, ele foi descrito por 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos nós encontramos esse texto. Alguns com algumas informações diferentes a mais, mas nos mesmos textos, em nenhum deles, e aliás, em todos eles, diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E o que me chama mais atenção, é que nesse momento, Jesus estava ali. Coloca para mim o verso. Joar teve fome. Nem dos 3 textos também diz que Jesus estava orando. Diz apenas que ele estava jejuando. Mas provavelmente, Jesus estava ali jejuando, orando, buscando a presença de Deus. Por que será que Jesus então foi levado ao deserto, para ser tentado pelo diabo? O texto aqui, ele está numa sequência de algo muito importante. Jesus, logo depois de ser batizado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito. E o que significa isso? Jesus sendo batizado, o céu se abre e o próprio Deus, e o próprio Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi, esse é o meu Filho, esse é o Messias, esse é o Cristo. Jesus ali, sendo não só aprovado, mas sendo reconhecido por Deus, sendo batizado ali, no momento de comunhão dele, do Pai, onde ele ali é reconhecido como Messias. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi, esse é o Cristo, esse é o Messias. Jesus, a partir dali, na sequência do capítulo 3, do verso 4, diz aqui no verso 1, a seguir, logo depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, uma coisa que a gente precisa olhar para esse texto, perceber que o diabo é real. Que ele não só é real, como ele tentou o próprio Deus, que era Jesus. O diabo, ele já sabe da condição dele. E a condição dele é de derrotado. Mas ele não desiste, E ele tenta, lá no Evangelho de Marcos, de Lucas, vai dizer que isso aqui não era um ato isolado. Lá vai dizer que durante os 40 dias Jesus vinha sendo tentado. Não foi no final, não foi lá no finalzinho, lá. Só não que Jesus foi tentado. Lucas, coloca para mim Lucas, capítulo 1, verso 13.
Lucas 1, 13. Nossa, como é que é errado? Quatro, verso 2. Lucas 4, verso 2. Coloca no 1 para a gente começar o texto. Jesus, santo, depois de ter estar cheio do santo, voltou, onde foi batizado e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naquele dia, ao fim dos quais teve fome. Gente, 40 dias é um período longo, né? Principalmente para fazer jejum e oração. E nesse período, diz lá, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Isso mostra para nós, né, o quanto o diabo, o quanto o nosso inimigo, ele é persistente. O quanto ele quer a todo momento alcançar os seus resultados. E Jesus, naquele momento ali, ele está sendo o quê? Afligido. E quando a gente chega, né, de maneira propriamente dita, verso 3, volta para mim lá. Mateus, capítulo 4, verso 3. Jesus está sendo levado para o tentado. Por que será? Por que será que o Espírito, o próprio Deus, conduziu Jesus ao deserto para tentar o diabo? Jesus sendo Deus, ele não necessitaria passar por essa situação. Jesus sendo Deus, ele sabia quem é Satanás e o que ele é capaz. Jesus sendo o próprio Deus, quando ele se dirige ao deserto, ele não vai ali para ser tentado, mas pelo contrário, ele vai ali para vencer Satanás. E quando ele passa por essa situação, por essa tentação, o que ele quer fazer? Ensinar a cada um de nós que também somos tentados pelo inimigo, como nós podemos vencer a tentação e quais são as armas que nós devemos usar para vencer o inimigo. Jesus é levado no deserto, é atacado por ele, e a partir daqui, verso 3, o próprio Jesus começa, né, a nos ensinar como nós devemos lidar com essas situações e as tentações que nos assediam. Uma coisa muito importante, irmãos. Jesus provavelmente estava orando, jejuando, buscando a comunhão com Deus. E isso não significou que ele estava longe das tentações. Então, talvez isso já seja um ensinamento importante para nós. Não imagine que porque talvez você esteja buscando a presença de Deus, você esteja orando, você esteja querendo, você vai estar livre. Aliás, a própria palavra de Deus nos diz que o nosso inimigo, ele anda o quê? Ao nosso derredor. Rugindo como o quê? Como um leão, esperando o quê? A oportunidade. Jesus estava ali em comunhão, jejuando, buscando oração, ali, introspectivo, e todo momento, Satanás estava tentando ao Senhor. Então, nem sempre, né, quando a gente parece que está aí tudo ótimo, a gente sempre buscando, não. Isso mostra para nós o quê?
que a todo momento nós precisamos vigiar, porque o inimigo a todo momento ele quer nos cercar. Então, Mateus, verso 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, olha como o nosso inimigo ele é sutil. Como que ele se dirige a Deus? Se és filho, Jesus tinha acabado de ouvir no seu batismo do próprio Deus, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o Messias, esse é o Cristo. E Satanás chega diante de Jesus e diz assim, se és o filho de Deus, você é mesmo o filho de Deus? E ele começa a questionar, ele começa a querer colocar Jesus em dúvida. Olha, se você é mesmo o filho de Deus, será que você é Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Ou basicamente o seguinte, você não precisa ter fome. Se você é o filho de Deus, é simples, você não precisa estar passando por isso. E ele quer questionar aqui como se Cristo tivesse então que estar agora confrontando a Deus, de maneira que ele não estava recebendo o que ele precisava ou que ele estava sendo abandonado por Deus. Muitas vezes é a mesma armadilha que Satanás usa para nós. Você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso, por tal situação? Por que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu isso? Você não é filho de Deus? Por que? Por quê? Por quê? Por quê? Você não é filho de Deus? E a dúvida que Satanás quer colocar aqui no próprio Senhor Jesus é o seguinte, você não precisava estar passando por isso. Você tem condição de transformar essas pedras em pães. Irmãos, Jesus tinha condição de transformar as pedras em pães? Sim. Seria muito fácil para Jesus fazer isso. E já fez, né? Vários milagres nesse sentido. E qual que é a resposta de Jesus ali? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, mais do que rapidamente, ele vai para as Escrituras. Jesus começa ali a confrontar o seu inimigo usando uma arma muito importante. A arma daquele que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus e que sabe qual que é a vontade de Deus. Jesus então diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz o seguinte, eu não vou abandonar, eu não quero abandonar, eu prefiro fazer a vontade do meu Pai. Satanás, quando ele se aproxima de Jesus, ele sabe que ele está diante do Messias. Ele sabe que ele está diante do Filho de Deus. Mas o que Satanás queria? Assim como ele fez lá atrás. Ele é um enganador. E quando Jesus, para as Escrituras, ele ardilosamente também parte para as Escrituras. Verso 5. O diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. 6. E lhe disse, se és filho de Deus, de novo, atira-te porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Olha o que Satanás faz. Mais uma vez, ele pega Jesus, leva Jesus no pináculo e diz: você não é o Filho de Deus? Atira-te daqui de cima. Por quê? Porque onde está escrito isso? Salmo 91, Antigo Testamento. Lá no Salmo 91 está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Só que Satanás ele é tão ardiloso que ele não terminou o texto. Lá no Antigo Testamento o texto continua. Lá diz: se andares nos meus caminhos, se continuares andando nos meus caminhos, se vocês fizerem as minhas vontades, Deus não te fará, Ele vai te guardar. Volta no 11. Ele vai te guardar, Ele vai te suster para que não tropece em alguma pedra, se andares nos meus caminhos. Irmãos, o que o diabo, qual que é um dos títulos dele, né? Ele é o pai do quê? Da mentira. E aqui ele faz uma distorção, né, do texto, da palavra de Deus para o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque hoje Satanás usa da mesma tática. Ele tem usado muitas pessoas e muitos falsos profetas fazendo o quê? Distorcendo a palavra de Deus, prometendo algo que não é aquilo que Deus prometeu. E ele está fazendo isso. Ele está colocando Jesus: olha, está vendo? Você não é o Filho de Deus? Você está aqui no alto. Pula, Deus prometeu que vai te suster, vai te guardar, que vai fazer isso, que você vai estar cuidado na mão deles. E é basicamente o evangelho que tem sido muitas vezes pregado hoje dentro da igreja, onde as pessoas têm se descansado em falsas promessas. O evangelho às vezes dá graça, mas dá graça não que confronta o homem, mas dá graça para cometer pecado. Não, eu sou filho de Deus, Deus me perdoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, tudo. Deus é amor, Deus mas Ele também é justiça, é juízo. E esse evangelho hoje, que às vezes tem sido ensinado por muitos aí, tem sido um evangelho usado pelo mal. Para que as pessoas de fato e de verdade não temam a Deus, não conheçam de verdade a sua palavra. Que muitas vezes tem buscado viver um evangelho de falsidade. E ele aqui, quando faz isso, ele confronta Jesus. Mas mais uma vez, a palavra de Deus vai lá para o texto que está no livro do Salmo, Salmo 91. Oi? Põe, acho que é Salmo 91, 13, se não me engano. 12? Coloca para mim. Eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. 13. Pisarás a haste e o leãozinho, calcarás ao pés o leãozinho e a serpente. 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa parte aqui ele suprimiu. Deus cuida, Deus ama, Deus livra, Deus sustenta. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Por quê? Conhece o meu nome, porque sabe quem eu sou. Volta lá, Mateus capítulo 4, verso 7. Respondeu Jesus: também está escrito. Está escrito sim, que Jesus vai guardar, que ele vai. Mas também,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que é o ensinamento aqui que Jesus, quando confronta Satanás, dizendo o seguinte: aquilo que eu conheço de Deus é suficiente para mim. As promessas de Deus são suficientes para mim. A verdade de Deus é suficiente para mim. Não tentarás o Senhor. Mas não satisfeito, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, fiquei pensando muito, um pouquinho sobre isso que Satanás falou. Volta no 8 para mim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás tinha poder para isso. Porque ele é o quê? A Bíblia diz que ele é o quê? Ele é o príncipe deste mundo. Mas ele não é o dono desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo porque Deus permitiu que fosse nesse momento. Mas o que está preparado para ele, o que está reservado para ele, é o fogo eterno. É o sofrimento eterno. É o lago de enxofre que arde incessantemente. Mas quando ele fala ali, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dele, ele diz: tudo isso te darei. Será que ele podia mesmo, de fato, de verdade? A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor, todas as coisas foram criadas por eles e são deles. Mais uma vez eu digo, Satanás é o pai da mentira. E aconteceu algo muito importante, e que era aquilo que ele gostaria que acontecesse de novo. Quando Satanás se encontrou com Eva, por exemplo, o que ela fez? Ela foi conversar com ele. Ela acreditou nas suas promessas. Qual foi a promessa? Qual foi a conversa? Olha, tá vendo aquela fruta ali? Pode comer. Se você comer, os seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a Deus. Mentira. Todos nós sabemos o que aconteceu. O pecado entrou no mundo. Adão e Eva, depois que comeram, se esconderam, tiveram vergonha, viram que de fato é de verdade, tudo aquilo era o quê? Mentira. Irmãos, o diabo ele é astuto. Ele quer, a qualquer momento, convencer as pessoas a duvidarem de Deus. A todo momento, ele quer nos convencer que existe algo diferente. A todo momento, ele quer mudar a situação. E esse texto aqui fica claro para nós, olha, tá vendo? Tudo isso eu posso te dar. Só que tem um detalhe simples. Se prostrado, me adorares. Na verdade, o que ele queria? Ele queria que Jesus trocasse a vontade do Pai por algo que talvez ele não pudesse oferecer, por algo material, por uma mentira. Mas ele propôs todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Era algo fantástico. A resposta de Jesus, verso 10. Então Jesus lhe
ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele e só a Ele darás culto. Retira-te. Somente a Deus é digno da nossa adoração e só a Ele nós devemos prestar culto. Só que Jesus não apenas responde, Ele dá uma ordem: retira-te. Porque Jesus tinha essa condição. Por quê, irmãos? E eu quero partir aqui por uma aplicação para cada um de nós. Porque Jesus usou ali de algumas ferramentas que nós precisamos usar. Qual foi a principal dela, a primeira delas? Qual foi a primeira ferramenta que Jesus usou? Jesus estava jejuando. Jesus estava orando. Jesus estava buscando a presença de Deus. Irmãos, em nenhum momento na Bíblia você vê instrução para a gente ter medo ou temer o diabo. Eu nunca vi. Na Bíblia tem instrução para a gente temer a quem? Quem que nós devemos temer? A Deus. Nós devemos temer a Deus e tem instrução para nós resistirmos ao diabo. Se nós estivermos com a presença de Deus em nós, em comunhão com Deus, nós resistir ao diabo. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele estava orando, jejuando. Segunda coisa, ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus, naquele momento, passando por fome, por provação, a sua carne ali necessitava de alimento. 40 dias sem comer. Imagina se Satanás já, é a hora. Por isso que Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é nisso que eu me alimento. Porque Jesus não estava onde? No Espírito. É a mesma situação nossa. Se diante das situações, das adversidades, nós estivermos como? Na nossa própria carne, na nossa carne, vai ser muito difícil resistir às tentações. Mas se nós estivermos em comunhão com Deus, desfrutando da presença, buscando a direção do Espírito, tudo fica diferente. Jesus estava ali, irmãos, e essa palavra está aqui na Bíblia, justamente para nos conduzir a esse entendimento. Você que crê em Jesus Cristo, você que recebeu Jesus como seu único Salvador, nós temos as armas hoje para lutar contra o inimigo. Agora, nós devemos ter a mesma firmeza que o Senhor Jesus teve. Jesus não trocou tudo o que estava prometido e que muitas vezes podia ser de forma enganosa, porque ele queria fazer e cumprir a vontade do Pai. Jesus sabia que o esperava era a cruz. Jesus sabia que o que o esperava era a morte, era a dor. Mas mesmo sabendo disso, Jesus decidiu o quê? Fazer a vontade do Pai. Terceira coisa, e muito importante, que Jesus não abriu mão, foi de conhecer a palavra. Nas 3 vezes ali que Jesus foi tentado, em todas as 3 vezes, ele recorreu à palavra de Deus. Em todas elas. Por que está escrito? Por que está escrito? Por que está escrito? Porque Jesus conhecia a vontade
do Pai. Você só vai conseguir vencer, nós só vamos conseguir vencer as tentações do inimigo, as tribulações que nos rodeiam, seja ela em qualquer situação, você estando dentro da igreja ou fora dela. Se você estiver buscando a presença de Deus em oração, se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, e se você a todo momento tiver conhecimento da palavra de Deus. São ferramentas importantes, são coisas que o próprio Jesus aqui, na sua experiência, conseguiu transmitir para nós e dizer algo muito importante, que nós podemos vencer o inimigo assim como ele venceu. Qual que era a necessidade ali, naquele momento? O que Jesus precisava ali naquele momento? Do pão, que ele estava com fome, né? Dos anjos ali, que Satanás confrontou ele, dá ordem aos seus anjos. Não tentará o Senhor Deus. Olha o que diz no verso 11, coloca aí para mim. Com isto, depois de ter ordenado que Satanás retirasse, o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Tudo aquilo que Satanás propôs ao Senhor, para que ele pudesse receber por suas mãos, Jesus recebeu, mas pelas mãos de Deus. Depois que ele foi tentado pelo diabo, eis que vieram anjos e serviram. Irmãos, essa tem que ser a nossa expectativa. É Deus que supre as nossas necessidades. É Deus que sabe a hora e o momento certo de dar aquilo que nós precisamos. É Deus que tem o melhor para nós. É Deus que cumpre as suas promessas. É Deus que vai fazer aquilo que prometeu, porque Ele não é Satanás, Ele não é o pai da mentira. E é a sua palavra que é a verdade, que nos dá a certeza que nós devemos continuar firmes, lutando a todo momento, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é desfrutar de uma vida plena com o Senhor. E eu quero terminar, coloca para mim, Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de quem, gente? Jesus. Pois por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. 18. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, sendo homem, ele se sujeitou, até mesmo sendo Deus, a ser tentado pelo diabo. E o que esse texto de Hebreu diz? Volta de novo aí no 17. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Convinha que Jesus soubesse o que acontece, ou o que pode acontecer com cada um de nós aqui. Como a nossa carne é, como os nossos inimigos são, como o mundo é. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para quê? É a misericórdia de Deus que não nos deixa perecer, para ser misericordioso e que fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. O que o sumo sacerdote fazia quando ele entrava lá no Santo dos Santos?
Uma por ano. Para quê, gente? Para pedir o quê? Misericórdia. Perdão pelos pecados do quê? Do povo, da nação. Mas e agora? Como que funciona? Tem o sacerdote? Tem o templo? Tem o sacrifício? Não. Nós temos o quê? Jesus, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. A palavra de Deus diz: homem de muitas dores, que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Sabe o que é ser tentado. Ele mesmo foi tentado. 18. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer o que são tentados. Irmãos, Jesus sabe tudo o que acontece. As tentações, ele sabe as ciladas do inimigo, ele sabe que a nossa carne é fraca, ele sabe que nós somos seres humanos, ele sabe tudo isso. Mas o que ele espera? Ele espera de nós a mesma convicção que Cristo teve, a mesma postura de confiança, a mesma postura de não ceder, a mesma postura de confiar plenamente e esperar em Deus. Eu estou com fome, mas eu só vou receber se for de Deus. Eu posso ter tudo, mas eu não preciso ter tudo. Eu só quero aquilo que vem de Deus. Jesus não foi tentado só essa vez não, gente. Várias vezes. Lá em João 3,16, quando ele transformou lá água em vinho, as pessoas... João 2, né? As pessoas chegaram: é o rei. Vamos fazer aqui um sistema aqui, vamos transformar ele religioso e ele vai se tornar rei. E é esse homem. O que ele fez? Saiu? Não. Eu não vim para isso. Eu não vim para ser político, religioso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele estava lá com Pedro. Falando com vocês. Um dia eu não vou estar mais entre vocês. Eu tenho que ir para Jerusalém porque o meu fim está próximo. Pedro: não, Senhor, não. Isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Satanás é ardiloso. Ele olha para Pedro e fala assim: arreda-se. Sua vontade, é a vontade de Deus. Porque Jesus sabia, de fato, de verdade. Termino dizendo isso. As tentações sempre vêm. Elas sempre virão. Mas a gente precisa estar firmados no Senhor, na sua palavra, em oração, em dependência. Sobretudo, amando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, você não vai cair na cilada do inimigo. Quando a gente não conhece, dá até uma vontade de experimentar, não é verdade? É isso. Quem não conhece a verdade, vive pela mentira. Quem não conhece a verdade, é enganado por falsos evangelhos. Evangelhos que, como Satanás distorceu ali, e apresentam situações, e as pessoas caem, e as pessoas são tentadas, e as pessoas não são aprovadas. Olhando o exemplo de Jesus, que a gente possa a todo momento, buscar essa integridade, essa postura, essa decisão, e acima de tudo, como diz lá em Hebreus 2,18, naquilo que ele mesmo foi provado, ele é fiel para nos socorrer, para nos livrar. Então, quando a gente não estiver dando conta, clame o nome do Senhor Jesus, porque ele sabe aquilo que nós passamos, ele também foi tentado.
Diz lá, pois naquilo que Jesus sofreu tendo sido tentado. É o quê? Poderoso para socorrer são tentados. Amém? O Senhor é poderoso, né? E a palavra de Deus, só para terminar, né? Diz o seguinte, que nós não somos tentados além das nossas forças. Deus não manda uma provação maior do que a gente não pode suportar. Mas talvez ela seja necessária. O Espírito levou Jesus para onde? Para o deserto. Talvez seja necessário a gente talvez passar pelo deserto. Para que a gente possa de fato e de verdade experimentar do poder de Deus, da mão poderosa de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar? Pois não. Senta. Coloca aí, Edmir. É curto, é pouca coisa. 2,3 horas. Vai me chegar agora. Ah, eu abro aqui então. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e a sua justiça dos filhos dos filhos. Justiça. Não fala mais de misericórdia, né? Talvez dá para entender assim, puxa vida, se Deus é misericordioso comigo, todas as outras gerações estariam garantidas, né? Nesse sentido, né? Mas aqui está falando de justiça, né? Não é isso, Davi? A misericórdia é possível. Então, mas a misericórdia do Senhor de eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. Olha, a dúvida foi do filho dos filhos. Aí me faz. Onde fala de aqueles que temem o Senhor serão abençoados em 1000 gerações. Eu entendi. Isso. Mas é no sentido de que se nós. Porque a pessoa que teme o Senhor, ele vai conduzir os filhos no caminho do Senhor. Então, as pessoas confundem isso. De que, eu sou temente a Deus, então meus filhos estão abençoados. Não é isso que está no texto. Então, como temente a Deus, eu vou instruir meus filhos no caminho do Senhor de tal forma, com tal intensidade, que eles serão justos. Não há justo nenhum sequer. Ou seja, serão crentes. Mas porque eu fiz o meu papel por temer a Deus. Porque muitas vezes nós não fazemos esse papel e queremos de Deus esse resultado. Aí não é isso que você está falando. Sim, nem quando a pessoa não consegue. Aí que está. A gente tem que ir para a base judaica, né? Deuteronômio 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, ao deitar, ao levantar, está entendendo? Deuteronômio 6, 4, 5, 6. Lá ele vai dar toda essa instrução de ensinar a criança humildinho. Então, se a criança recebeu esse ensino, foi inculcado, ela vai ter o seu futuro nos caminhos do Senhor, porque ela foi educada, instruída, ela cresceu temente a Deus. Só que hoje a gente não tem colhido muito desse resultado, porque na prática que eu tenho visto, é que as pessoas gostam de terceirizar essas coisas, né? Então, os pais, em vez de instruir o filho, eles mandam o filho para a escola, eles mandam o filho para a creche, né? Mas nos caminhos do Senhor que eu faço? Manda para a igreja. Então daí, a igreja que tem que fazer isso. Não, a igreja
vai ensinar alguém que já está sendo instruído em casa. Então, daí fica aquela situação que eu sempre falo, né? Das inúmeras reuniões de oração que eu passei, e sempre é colocado da seguinte forma: eu eduquei meu filho, eu falei de Jesus, eu levei na igreja, e olha só o que aconteceu. Só que se você for verificar, nunca fez aquilo direito. Então, o culpado é a pessoa mesmo. Ele que a pergunta não deixou de ser oportuno. Sim, essa é a situação real. Lembrando que a salvação é individual, né? Então, eu não posso descansar nisso. Aí eu sou crente, creio, meu filho está salvo. A Bíblia não ensina isso. A salvação é individual. A bênção, sim, porque você é canal de bênção para o seu filho e para a sua família, né? E a bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre os que temem o Senhor, né? Agora, a salvação é individual, Salvação né? individual. Então, Só que os pais têm um papel nisso muito grande. Então, eu entendi também. Só que fica aquela dúvida. Eu não consegui. E aí? Porque você não conseguiu, está se colhendo os frutos de não ter alcançado isso a tempo, né? Aí é clamar para Deus por misericórdia, para usar a gente, para transformar uma situação. e esse não conseguiu é relativo, né? Eu posso não ter conseguido até agora, mas eu posso conseguir ainda, né? Eu não consegui até agora, mas eu posso conseguir, né? Eu entendi, mas entendi ao mesmo tempo não entendi. Por isso que eu estou perguntando. Não, sim. E a pessoa luta por uma pessoa, luta por um parente, de repente. E será que eu estou errado? Louro, as pessoas, antes de Jesus, todas elas estavam erradas. Ela começa a acertar de Jesus para frente. Vamos, gente, ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais um ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada que nos assiste também pela internet. Mas, sobretudo, nós queremos te agradecer pela palavra que nos ensina, Pai, que nos educa, que nos corrige. Te agradecer, ó Deus, porque em tudo, Pai, hoje somos alegres e felizes, porque cremos no Senhor, da sua companhia, e sobretudo, Deus, da presença do Teu Santo Espírito em cada um. Capacite a cada um de nós, ó Deus, a viver uma vida na dependência, ó Deus, tua integridade, ó Deus, buscando fazer menos da Senhor, Pai. O Senhor, que nós possamos estar estribados, ó Deus, e confiados nas tuas promessas, e que nada dessas ações terrenas, ó Deus, vindo do inimigo, nada, venha até da nossa casa, possa nos desviar do teu caminho, da tua vontade, Deus, da nossa fé, da nossa esperança, que nada seja maior do que a vontade de estarmos um dia juntos com o Senhor, louvando, glorificando por o Senhor ter salvado a cada um de nós. Que isso satisfaça, Deus, o nosso coração, a nossa mente, que isso complete, Deus, o nosso coração, que seja motivo da nossa alegria, poder confiar no Senhor, na sua volta, na sua presença, ó Pai. E que a tua palavra a cada dia possa nos trazer mais convicção, ó Deus, dessa fé, dessa esperança. Tudo isso nós te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de Jesus Cristo, o Deus Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar,
a nos consolar e nos guardar até o dia da tua vida. Que assim seja a tua igreja, hoje e sempre. Amém. A célula amanhã